E se eu lhe dissesse que o Israel moderno que você vê no mapa pode não estar totalmente alinhado com o Israel mencionado na Bíblia? De acordo com as Escrituras, a história de Israel é muito mais do que apenas uma nação física, mas muitos acreditam que o Estado de Israel, estabelecido em 1948, é a continuação direta da nação bíblica. Para muitos cristãos, o Israel moderno é visto como o cumprimento das antigas promessas de Deus a Abraão e seus descendentes, levando-os a oferecer apoio incondicional. Mas e se houver mais na história? E se o Israel no mapa de hoje for diferente daquele descrito na Bíblia? Isso pode ser uma surpresa, mas o Estado moderno de Israel é em grande parte secular, influenciado por forças políticas e ideologias nacionalistas. Muitos de seus líderes não seguem a Deus como seus antepassados fizeram. No entanto, muitos cristãos ao redor do mundo estão com Israel, acreditando que apoiar esta nação está diretamente alinhado com o plano de Deus. No entanto, as diferenças entre o Israel bíblico e o Estado moderno são muito mais profundas do que a geografia. A questão não é simplesmente sobre terra, é sobre identidade espiritual, relacionamentos de aliança e fidelidade a Deus. A promessa de Deus a Abraão na Bíblia era mais do que apenas um pedaço de terra. Era um relacionamento de aliança entre Deus e os descendentes de Abraão. Um chamado espiritual que ia muito além das fronteiras. Embora muitas pessoas no Israel moderno possam reivindicar a herança de Abraão, a questão importante permanece. Eles estão defendendo a aliança que Deus estabeleceu com Abraão? Nesta exploração, vamos mergulhar em questões que podem desafiar a maneira como você entende Israel hoje. Veremos o papel do sionismo e como ele moldou o Israel moderno, as promessas bíblicas a Abraão sobre a terra e talvez a questão mais urgente de todas. Os cristãos devem apoiar tudo o que a nação moderna de Israel faz, independentemente de suas ações? As respostas podem ser desconfortáveis, mas são essenciais para obter uma perspectiva bíblica sobre Israel hoje. O significado espiritual de apoiá-lo e como essas revelações se relacionam com a profecia bíblica. Para entender o presente, devemos voltar às origens da história. Em Gênesis capítulo 15, versículo 18 ao 21, Deus fez uma promessa específica a Abraão sobre a terra de Canaã. Essa terra, que inclui o atual Israel, também se estendia a partes do Líbano, Jordânia, Síria e Egito. Mas essa promessa era mais do que território, era sobre uma aliança divina que exige fidelidade a Deus. Ao considerarmos isso, é importante examinar se o Israel moderno realmente reflete o Israel do qual Deus falou na Bíblia. E se os cristãos devem oferecer apoio incondicional com base apenas na geografia, sem considerar a dimensão espiritual da aliança de Deus. Fique comigo enquanto exploramos essas questões profundas e descobrimos o que a Bíblia realmente diz sobre a terra prometida, a identidade espiritual de Israel e o papel dos cristãos nestes tempos. Você pode descobrir que a história de Israel hoje é muito mais complexa do que você jamais imaginou. Obrigado. A terra que Deus prometeu a Abraão, conforme descrito em Gênesis capítulo 15, versículos 18 a 21, se estende muito além das fronteiras atuais do moderno Estado de Israel. No entanto, há um ponto-chave que muitas vezes é esquecido. A terra não é apenas sobre território ou imóveis. Está profundamente ligada à aliança de Deus com seu povo. Uma aliança que requer obediência, fidelidade e um relacionamento espiritual com Deus. A terra de Israel, de acordo com a Bíblia, deve refletir esse relacionamento de aliança, onde o povo de Deus vive de acordo com suas leis, em comunhão com Ele. No mundo de hoje, o moderno Estado de Israel, estabelecido em 1948, surgiu em grande parte por meio de acordos políticos internacionais, influenciados pelo movimento sionista e pelas consequências da Segunda Guerra Mundial.
Muitos judeus veem o retorno a esta terra como o cumprimento da profecia bíblica, acreditando que o estabelecimento de Israel é a continuação direta das antigas promessas feitas a Abraão. No entanto, outros argumentam que o Estado moderno de Israel é uma nação secular, muito distante da visão teocrática que Deus tinha para Israel no Antigo Testamento. Isso levanta uma questão importante. O Israel moderno realmente cumpre a promessa que Deus fez a Abraão? Embora a sobreposição geográfica seja inegável, a realização espiritual não é tão clara. De acordo com a Bíblia, o verdadeiro propósito de Israel não é apenas ocupar um pedaço de terra, mas viver em obediência à aliança de Deus. O moderno Estado de Israel, sendo uma entidade politicamente secular, é muitas vezes impulsionado pelo nacionalismo e agendas políticas, em vez de devoção bíblica e fidelidade à aliança. Outro momento crucial na narrativa bíblica ocorreu quando Jacó, neto de Abraão, teve seu nome mudado para Israel em Gênesis, capítulo 32, versículo 28. Depois de lutar com um anjo, Deus o renomeou, e seus descendentes se tornaram as 12 tribos de Israel. Mas isso leva a uma questão essencial. Quando Deus renomeou Jacó como Israel, ele estava se referindo a um território físico ou estava criando um povo, uma linhagem espiritual? A Bíblia sugere que Israel não é apenas uma nação física, mas um povo escolhido por Deus, cuja identidade está enraizada em seu relacionamento de aliança com Ele. Essa distinção torna-se crucial quando se considera o moderno Estado de Israel. Embora existam semelhanças entre a terra bíblica e o Estado atual, Israel na Bíblia é mais do que terra. Trata-se de um povo que vive na fé e na obediência à aliança de Deus. No Êxodo, quando Deus tirou os israelitas do Egito, não foi apenas uma jornada física para uma nova terra. Foi uma jornada espiritual para se tornar seu povo, vinculado por suas leis e promessas. Hoje, enquanto muitos veem o Israel moderno como o cumprimento da profecia bíblica, devemos considerar o propósito espiritual mais profundo por trás das promessas de Deus. O Israel bíblico deveria ser uma nação que vivia em obediência, refletindo a glória de Deus para as nações. O Estado moderno, no entanto, opera em grande parte sob princípios seculares, muitas vezes separados dos ideais pactuais estabelecidos nas Escrituras. Isso não significa que o Israel moderno não tenha significado profético, mas nos convida a olhar mais profundamente. Como cristãos, devemos considerar não apenas as dimensões geográficas e políticas de Israel, mas também o aspecto espiritual da obediência a Deus que definiu o Israel bíblico. Devemos nos perguntar: a nação moderna está cumprindo o propósito espiritual mais profundo que Deus planejou para seu povo? E como isso se relaciona com as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó? Ao discutir Israel, particularmente no contexto de seu relacionamento com o Senhor, devemos reconhecer que o nome Israel carrega um significado mais profundo, além de simplesmente ser um território físico. Fala sobre o relacionamento de aliança entre Deus e seu povo, uma identidade espiritual enraizada na obediência e fidelidade a Ele. Sim, a terra é um presente, mas o verdadeiro significado de Israel não está apenas na ocupação da terra, mas em viver como o povo da aliança de Deus. O moderno Estado de Israel, estabelecido em 1948, pode ocupar esta terra, mas a questão permanece. Eles estão vivendo como o povo da aliança de Deus? A Bíblia define Israel em termos de seu relacionamento espiritual com o Senhor, e este é um ponto importante a considerar ao comparar o Israel bíblico com o moderno Estado de Israel. Para entender a formação do Estado moderno, é preciso primeiro entender o sionismo, um movimento político que surgiu no final do século XIX com o objetivo de estabelecer uma pátria judaica na Palestina.
O sionismo ganhou força devido ao antissemitismo generalizado na Europa e à perseguição histórica do povo judeu. No entanto, é essencial perceber que o sionismo nem sempre esteve enraizado na convicção religiosa. Na verdade, muitos de seus primeiros líderes eram judeus seculares, mais focados na identidade cultural e política dos judeus do que em sua aliança espiritual com Deus. Theodor Herzl, muitas vezes considerado o pai do sionismo moderno, imaginou um estado secular onde os judeus pudessem viver livres da opressão que enfrentavam na Europa. Sua visão não era principalmente sobre restaurar o relacionamento espiritual entre o povo judeu e Deus, mas sobre a criação de uma pátria política segura. Esta é uma distinção importante quando se considera o Israel de hoje. O Estado moderno é amplamente controlado por líderes políticos seculares. E embora existam facções religiosas dentro de Israel, o governo nacional e a maioria da população não aderem estritamente aos princípios baseados na Torá. Em vez disso, o foco geralmente está no poder político, na segurança nacional e na manutenção da soberania em uma região volátil. Isso levanta uma questão crucial para os cristãos. Estamos apoiando um Israel bíblico ou um Israel político? Muitos cristãos acreditam que ficar com Israel está alinhado com o plano de Deus, baseado na profecia bíblica. No entanto, o Estado moderno de Israel é impulsionado em grande parte pelo nacionalismo secular, não necessariamente pelo compromisso de viver em obediência à aliança de Deus. O sionismo, como movimento político, desempenhou um papel fundamental na formação do Estado moderno, mas seus objetivos eram muitas vezes políticos e não espirituais. Além disso, muitas vezes, a confusão sobre se os governantes modernos de Israel representam o mesmo Israel que rejeitou e crucificou Jesus. Historicamente, os líderes religiosos da época de Jesus o rejeitaram como o Messias, e isso desempenhou um papel crucial em sua crucificação. No entanto, o Estado moderno de Israel é uma entidade diferente, governada por líderes que podem ou não ser religiosos, e muitas vezes movidos por ideologias seculares. A questão em questão é se esse Israel político está cumprindo o papel espiritual do Israel bíblico, conforme descrito nas Escrituras. A Bíblia deixa claro que a verdadeira identidade de Israel não é apenas sobre terra ou política, mas sobre ser um povo separado para Deus, vivendo em obediência aos seus mandamentos. Esse entendimento desafia a noção de que apoiar o Israel moderno é automaticamente equivalente a apoiar o plano de Deus. Os cristãos devem examinar se o Israel de hoje está cumprindo a aliança espiritual mais profunda que Deus pretendia, ou se tornou algo mais focado no poder político e no nacionalismo. Ao refletirmos sobre essas questões, somos lembrados de que o propósito de Israel, de acordo com a Bíblia, sempre esteve ligado à sua aliança com Deus, não apenas à ocupação da terra. O moderno Estado de Israel pode ter conexões históricas e geográficas com o Israel da Bíblia, mas é essencial discernir a identidade espiritual e bíblica de Israel além das realidades políticas de hoje. Esse entendimento requer uma abordagem ponderada e orante de como nós, como cristãos, vemos e apoiamos Israel em nosso tempo presente. Durante o tempo do Império Romano, a crucificação de Jesus foi o resultado da colaboração entre os líderes religiosos judeus e as autoridades romanas. Os líderes religiosos da época, principalmente os fariseus e saduceus, desempenharam um papel significativo na condenação de Jesus. No entanto, é importante lembrar que nem todos os judeus o rejeitaram. Muitos de seus primeiros seguidores, incluindo Pedro, João e Paulo, eram judeus. Esses discípulos judeus foram a base da igreja cristã primitiva. Hoje,
as pessoas que vivem no Israel moderno são descendentes dos antigos israelitas, mas muitos são seculares e não seguem a fé judaica tradicional tão estritamente quanto seus ancestrais. O Império Romano, que também desempenhou um papel crucial na crucificação de Jesus, não existe mais. Portanto, a resposta curta para a questão de saber se as mesmas pessoas que crucificaram Jesus são como os israelitas seculares que vivem no Israel moderno é não. O contexto religioso e político mudou drasticamente e o Estado moderno de Israel não é governado pela mesma dinâmica que existia durante o tempo de Jesus. No entanto, é importante notar que muitos judeus hoje ainda não aceitam Jesus como o Messias, continuando a divisão espiritual entre o judaísmo e o cristianismo. Essa divisão existe desde os primeiros dias da Igreja e continua a moldar a relação entre as duas religiões. Muitos cristãos, particularmente aqueles que veem o estabelecimento do Israel moderno como um cumprimento da profecia bíblica, acreditam que devem apoiar o Estado moderno de Israel incondicionalmente. Eles costumam apontar para Gênesis capítulo 12, versículo 3, onde Deus disse a Abraão: "Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar." Este versículo é frequentemente entendido como um mandato para os cristãos apoiarem Israel em todos os assuntos, acreditando que tal apoio traz o favor de Deus. Embora orar por Israel e reconhecer seu significado bíblico seja importante, isso não significa fechar os olhos para todas as ações do governo israelense. Muitos cristãos acreditam erroneamente que apoiar Israel significa apoiar todas as ações políticas ou militares que o Estado toma. No entanto, como cristãos, somos chamados a buscar a vontade de Deus em todos os assuntos. O apoio incondicional a qualquer nação, sem discernir se suas ações se alinham com a palavra de Deus, pode levar a desafios morais e éticos. Por exemplo, as ações militares de Israel moderno, conflitos políticos e políticas como a ocupação da Cisjordânia e o bloqueio de Gaza, levantam sérias questões sobre direitos humanos, justiça e tratamento de civis palestinos. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 9: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Como cristãos, nosso papel é defender a justiça, a verdade e a paz em todas as situações, em vez de oferecer lealdade cega a qualquer estado político. Isso significa reconhecer a importância bíblica de Israel, mas também estar disposto a desafiar políticas ou ações que podem não refletir os princípios do reino de Deus, especialmente quando se trata de questões como paz, dignidade humana e justiça. Outra questão urgente é se o Israel moderno, que muitas vezes está sob constante ameaça de seus vizinhos, é uma força estabilizadora na região ou uma fonte de instabilidade. Desde a sua fundação em 1948, Israel esteve envolvido em inúmeras guerras e conflitos com seus vizinhos, incluindo Palestina, Líbano, Síria e Egito. A região permanece volátil e Israel enfrenta ameaças de nações como o Irã, que pediu publicamente a destruição de Israel. Ao mesmo tempo, as ações militares de Israel, como a ocupação de territórios palestinos e o bloqueio de Gaza, levaram a acusações de que o próprio Israel contribui para a instabilidade regional e o sofrimento de civis, especialmente palestinos. A verdade é que Israel é uma potência regional e uma fonte de conflito. A complexidade da situação torna difícil apoiar ou condenar totalmente um lado sem reconhecer os meandros envolvidos. Como cristãos, somos chamados a olhar além das narrativas políticas e pedir a sabedoria de Deus para lidar com questões tão difíceis. Apoiar o direito de Israel de existir e orar pela paz não significa ignorar o sofrimento dos outros ou ignorar ações que contradizem os valores bíblicos de justiça e misericórdia.
Em nossa busca por paz e justiça para todas as pessoas na região, é crucial evitar assumir uma posição política unilateral. Em vez disso, devemos navegar na complexa interação de fé, história e política com sabedoria e discernimento. Uma área que muitas vezes gera controvérsia é a influência do sionismo na mídia ocidental, em Hollywood e na política americana. Figuras públicas como Kanye West alegaram que os sionistas exercem controle significativo sobre narrativas e agendas políticas globais, provocando debates e teorias da conspiração. É inegável que Israel tem um relacionamento próximo com os Estados Unidos, e os judeus ocupam cargos importantes em áreas como entretenimento, mídia e finanças. No entanto, é essencial não cair em teorias da conspiração que promovem o antisionismo, ou pior, a retórica antissemita. Embora o sionismo seja um movimento político real que influenciou a política global, especialmente em termos da fundação de Israel e seu apoio contínuo de nações como os Leua, ele não faz parte de uma conspiração espiritual. Muitos judeus, especialmente nos Estados Unidos, têm fortes conexões com Israel, mas isso deve ser entendido dentro do contexto da história e das relações políticas, não como uma agenda oculta. Como cristãos, é vital que nos concentremos nas verdades bíblicas e evitemos nos envolver em armadilhas ou narrativas políticas que promovam divisão, ódio ou antissemitismo. A verdadeira questão para nós é: como podemos ser pacificadores em um mundo onde a política e a fé muitas vezes se chocam? Jesus nos chama a ser agentes da paz, defensores da verdade e representantes de seu reino. Nossa abordagem a Israel, bem como ao conflito mais amplo no Oriente Médio, deve refletir esses valores, em vez de lealdade cega a qualquer agenda política. Outra questão importante a considerar é se a atual guerra em Israel tem algo a ver com a profecia bíblica. Muitos apontam para passagens em Ezequiel 38, 39 e Apocalipse que falam de guerras envolvendo Israel nos últimos dias. Ezequiel descreve uma grande invasão de Israel por uma coalizão de estados, que alguns acreditam incluir nações modernas como Rússia e Irã. Este conflito, muitas vezes referido como a Guerra de Gog e Magog, é considerado um precursor do retorno de Cristo. Embora seja possível que os conflitos atuais em Israel estejam preparando o terreno para esses eventos proféticos, devemos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas cuidai para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Em outras palavras, embora devamos estar vigilantes e conscientes do que está acontecendo no mundo, não devemos viver com medo. O plano de Deus se desenrolará em seu tempo perfeito, e nosso papel como cristãos é permanecer fiel em oração e comprometido em espalhar o Evangelho. Quer os eventos atuais em Israel tenham ou não significado profético imediato, nosso foco deve ser a luz de Cristo no mundo, defendendo a verdade, a justiça e a retidão. O Estado moderno de Israel é uma mistura complexa de política histórica e significado espiritual. Ocupa a terra prometida a Abraão, mas não é o mesmo que a nação bíblica de Israel, que era governada pela aliança de Deus e vivia sob sua orientação direta. O Israel de hoje é em grande parte impulsionado por forças políticas seculares, em vez de submissão espiritual à lei de Deus. Como cristãos, devemos abordar essa situação com sabedoria, reconhecendo o significado de Israel na profecia bíblica, mas também entendendo que o apoio incondicional a qualquer nação, incluindo Israel, não deve vir às custas dos valores bíblicos. Nossa lealdade final é a Cristo e seus ensinamentos sobre justiça, paz e retidão.
Embora Israel desempenhe um papel importante no plano profético de Deus, devemos sempre discernir se suas ações se alinham com a vontade de Deus. Nosso apoio a Israel deve estar enraizado em um compromisso com a verdade, não na lealdade cega a entidades políticas. As guerras atuais em Israel podem de fato ter significado profético, mas nosso foco deve ser viver na fé, fundamentado na Bíblia e buscar a verdade de Deus em um mundo cheio de narrativas conflitantes. Refletindo sobre as complexidades do Israel moderno e seu significado bíblico, fica claro que, como cristãos, devemos abordar a situação com uma perspectiva equilibrada, fundamentada nas Escrituras. O moderno Estado de Israel, estabelecido em 1948, ocupa a terra prometida a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 18 ao 21. No entanto, é essencial lembrar que a aliança de Deus com Abraão era muito mais do que apenas terra. Era sobre um relacionamento de obediência, fidelidade e confiança em Deus. A questão que permanece hoje é: o Israel moderno está vivendo esse relacionamento de aliança com Deus ou é impulsionado principalmente pelo nacionalismo secular e interesses políticos? A Bíblia nos ensina que Israel é mais do que uma nação física, é um povo escolhido por Deus para refletir sua glória por meio de sua obediência às suas leis. Essa identidade espiritual, no entanto, parece estar ausente de grande parte do cenário político moderno de Israel, que é em grande parte secular. A visão de um Israel teocrático, vivendo em submissão à aliança de Deus, parece muito distante do foco do Estado moderno no poder político, segurança nacional e soberania. Como cristãos, devemos nos perguntar se estamos apoiando o Israel bíblico, um povo que vive em fidelidade a Deus, ou um Israel político moldado por interesses seculares. Também não podemos ignorar o conflito em curso na região. O Israel moderno esteve envolvido em inúmeras guerras e disputas com seus vizinhos, incluindo Palestina, Líbano e Síria, desde a sua criação. Embora muitos cristãos vejam o direito de Israel de existir como essencial e bíblico, também devemos considerar as implicações mais amplas de apoiar todas as ações políticas ou militares sem questionar. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, Jesus disse: "Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus." Como cristãos, nosso papel é buscar paz e justiça para todas as pessoas, não oferecer lealdade cega a qualquer estado ou agenda política. Outro elemento significativo a considerar é a profecia bíblica. Muitos cristãos apontam para passagens em Ezequiel 38:39 e Apocalipse que falam de guerras envolvendo Israel nos últimos dias, especificamente a guerra de Gog e Magog. Embora seja possível que os conflitos atuais em Israel estejam preparando o terreno para esses eventos proféticos, Jesus nos lembra em Mateus 24:6 para não nos alarmarmos com guerras e rumores de guerras. Essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Nosso foco deve ser viver com fé, espalhar o Evangelho e confiar que o plano de Deus se desenrolará em seu tempo perfeito. Em conclusão, o Israel moderno apresenta uma mistura complexa de significado espiritual e político. Como cristãos, devemos abordar a situação com discernimento, garantindo que nosso apoio a Israel esteja alinhado com a vontade de Deus, e não apenas com narrativas políticas. Nossa lealdade deve ser sempre a Cristo, que nos chama a defender a verdade, a justiça e a paz. Oremos pela paz de Israel, pela reconciliação na região e para que a vontade de Deus seja feita. Reconhecemos a importância de Israel nas Escrituras e pedimos discernimento ao considerarmos seu papel hoje. Ajude-nos, Senhor, a não sermos influenciados por agendas políticas, mas a permanecermos fiéis à sua palavra, defendendo a paz, a justiça e a retidão.
Oramos pelo povo de Israel e por todos aqueles nas regiões vizinhas para que possam conhecer o amor e a verdade de seu Filho, Jesus Cristo. Oramos pela paz no Oriente Médio, pela reconciliação entre as nações e para que a tua vontade seja feita. Guia-nos como cristãos para sermos pacificadores neste mundo, buscarmos justiça para todos e compartilharmos o Evangelho da salvação. Senhor, confiamos em seu plano e tempo perfeitos. Ajude-nos a permanecer fiéis, vigilantes e comprometidos com seus ensinamentos. Em nome de Jesus, oramos. Amém.